Fala aí, torcedor do nosso canal Norte e Nordeste no Topo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu separei um corte aí do Jair Ventura, que falou aí sobre o seu momento no Vitória e elogiou muito a torcida rubro-negra. Falou que a torcida do Vitória é o 12º jogador, falou ali das músicas, que é bem legal que a torcida do Vitória canta e como tem sido o Vitória muito forte no Barradão nessa temporada 2026. Então vamos trazer aí essa fala do Jair Ventura, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol do Nordeste e do Norte você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago notícias atualizadas do futebol brasileiro e internacional. É difícil, né, a gente tem que ficar mais em casa, a gente tem que pedir comida em casa, é difícil sair, mas é tanto para o bem quanto para o mal, né, que potencializa tudo. Mas estou muito feliz, 11 meses já aqui, extremamente adaptado e feliz que possa, de alguma maneira, a gente possa contribuir e dar alegria para essa torcida apaixonada que é a torcida do Vitória. Eu já iria olhando assim os últimos seus resultados contra Flamengo, contra Atlético Paranaense. Você crê que consegue desenvolver e pensando já também na volta contra o Vasco da Copa do Brasil, que vai se criando aquela mística gostosa do Barracão também? Você acha que ele está nesse momento com a torcida? Cara, a torcida é o nosso 12º jogador que a gente fala, né? E aqui eles põem muito em prática isso. É difícil falar sem você sentir, sabe? Você tem que estar aqui para você sentir a força deles, assim, sabe? E isso transfere para o campo. A energia que eles passam na arquibancada transfere pra gente dentro do campo, né? Já falei isso algumas vezes. Você tá ali, quando vê, eu já tô invadindo o campo. No último jogo do Atlético, tomei cartão. Tem um lance que o René faz um gol no Inter de cabeça, eu cabecei junto com ele, assim, e os jogadores vão comemorar, e eu pulo em cima dos caras. Parece que você é um torcedor ali dentro do campo, você contagia, sabe? E isso passa para os nossos atletas, com certeza, né? O GPS sempre é mais alto em casa, a gente sempre tem um algo a mais dentro de casa. Não sei explicar o que que é, não sei, mas realmente é diferente jogar aqui no Barradão, a força junto com a nossa torcida, a energia. Eu sempre confesso que eu acho engraçado. Ano passado, os jogos foram simultâneos à última rodada, né? Por conta de tudo que estava valendo. E aí esperou para começar todos os jogos juntos, no país todo. E aí a nossa torcida começou a cantar, 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 estádio lotado, né? O último jogo a gente tinha que ganhar e dependia de resultados. E daqui a pouco, cara, eu olho assim, tem um jogador de São Paulo que tá assim, ó. Ele já tá, ele tava no som da torcida, assim. Tu vê que o negócio é muito forte, cara. Eu falei, cara, o cara tá dançando, o moleque do São Paulo. E aí é isso, cara. A nossa torcida é essa, é isso aqui, é muito diferente mesmo. Vocês têm que vir aqui ver um jogo nosso aqui, é bem legal. Estão convidados, são meus convidados. Só não vem Jair, torcer pro time do coração, não. Pega um jogo neutro. Jair, perguntando do seu jeito agora, você comentou cabeceando bola junto com os jogadores, vibrando, fazendo dancinha. Você tem um jeito muito enérgico na beira do campo, é um cara que sente muito o jogo. É esse jeito, ele conquista a torcida. Mas, de alguma maneira, isso já te atrapalhou em algum clube na carreira também? Não, cara, pelo contrário, eu acho que eu sou um cara que, de coração, que jogo junto. Meus times, se você pegar todas as minhas entrevistas, minhas coletivas, quando eu chego, eu falo que eu posso entregar duas coisas para as equipes que eu trabalho. E todas elas tiveram isso: organização e competitividade. E os seus jogadores são reflexo do que você é. Se você é um cara extremamente competitivo, seus jogadores vão ser competitivos. Então, eu sou esse cara. Eu cobro demais. Vê que eu tô rouco aqui, vivo rouco. Eu cobro nos treinos, não é só nos dias dos jogos. E isso você joga junto. Então, assim, eu acho legal. Não só pela torcida, pelos meus atletas também, eles sentirem que você tá com eles dentro do campo ali. Lógico, tem jogos menos, tem jogos mais, que a gente vibra mais, vibra menos, né? Mas eu sempre tento transferir, assim como a nossa torcida transfere essa energia para a gente, eu tento transferir essa minha energia também para os meus atletas, para que a gente tenha essa sinergia em busca dos nossos resultados. Ô, Jair, mas pensando assim, o que esse pessoal da imprensa faz, essas críticas, Uhum. você viveu isso também, você sabe? E a gente está falando aqui de São Paulo, te viu no Corinthians, então sabe como é essa pressão também que tem em Salvador, tem em grandes praças. Mas você se vê mais maduro também numa versão
melhorada pela idade, pelo quanto de futebol você já assistiu. Como você se encontra nesse momento? Como você acredita se vê nesse momento? Cara, eu vou te falar, é, se a gente fizer um comparativo, boa pergunta, se a gente fizer um comparativo de quando eu passei aí, 2018, que a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil, para hoje, a minha versão é 1 bilhão de vezes melhor. É absurdamente a minha evolução, assim, absurdo, absurdo, em tudo, em tudo. Em dia a dia, em treino, em gestão, em organização de trabalho, metodologia. Eu evoluí demais, cara, evoluí demais. Hoje eu vou fazer um treino à tarde que eu nunca fiz. Isso não estou falando de 18, estou falando de ontem. Então, assim, a minha evolução é muito grande, foi muito grande. Não que eu não estava pronto aí, mas hoje eu sou muito melhor do que quando eu comecei em 2016, né? Exatamente 10 anos, quando eu apareço para o mercado, aquele trabalho que eu fui eleito treinador revelação de 2016. Você vê 10 anos depois, eu sigo disputando, eu só não disputei Série A em 2023, que eu fui para o Atlético Goianiense, na Série B a gente tem um acesso. Então, o único ano que eu fui para a Série B, eu consegui um acesso em um turno, eu cheguei em 11º e conseguimos a classificação. Então, nesses anos, todos esses clubes que eu passei, cada clube com certeza fez eu crescer demais, porque cada clube tem a sua particularidade. Então, essa evolução de eu ter passado em 10 clubes durante esses anos todos, me fez evoluir demais como treinador. Eu sou um cara 1 bilhão de vezes melhor do que ontem e imagina do que no início da carreira. Então, é absurdo, assim, a mudança, assim, sabe? E assim você acredita que descolou de alguns rótulos que tinha de retranqueiro, de treinador bombeiro? Como que você planeja a sequência na sua carreira? Claro, dentro do Vitória, mas assim, almejando coisas maiores também. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, eu sei meu tamanho, sabe? Então, assim, eu acho que para a gente ficar tantos anos nessa carreira, se você não tiver personalidade, se você não entender o que você é, o tamanho que você é, eu acho que as pessoas pensam de você, não pode te definir, mas eu respeito, sabe? Eu sempre respeito, você não vai me ver discutindo. A pessoa acha que você é isso, beleza, tá bom. E outra coisa também, o meu grande trabalho que me lançou foi um trabalho reativo. Então, assim, é muito, muito difícil você analisar todos os meus trabalhos nesses anos todos. Então, assim, quem me conheceu ficou marcado aquela situação de um Botafogo reativo, né? A gente teve, em média, 44% de posse de bola, ou seja, bem menos que os adversários. Aí, no ano seguinte, eu disputei a Libertadores, né? Eu disputei a Libertadores em 17 com o Botafogo, em 18 eu vou para o Santos e disputo outra Libertadores. A gente classificou em primeiro nas duas, com uma rodada de antecedência nas duas, com o mesmo número de pontos. Sendo que no Botafogo a gente teve 44% de média de posse e no Santos 78% de média de posse. Então qual é o Jair? O do Botafogo ou do Santos? O que propõe ou que jogava na transição. Então, assim, eu tenho as duas versões, né? Eu fui campeão agora aqui com o melhor ataque. Eu fui campeão no Atlético Goianiense, artilheiro e melhor ataque. Maior posse, tudo maior. Então, assim, quando dá, a gente faz, mas não sempre vai dar. Agora você me pergunta, se eu fizesse o que eu fiz no Santos em 16 e 17, eu estaria conversando aqui com vocês? Não. Tem vezes que você tem que fazer o que é necessário, entendeu? Então, por muitas vezes, você tem que jogar do jeito que dá. E eu sou esse cara eclético. Eu sou esse cara que sei defender bem e sei fazer 4-0, não precisava só de 3, fiz 4. Então, assim, Agora trazer aí, pessoal, notícias atualizadas do futebol brasileiro e do futebol internacional. Olha essa matéria aí, ó. Pedrinho manda recado para BAP durante embarque do Vasco. É mau caráter. Olha aí o Pedrinho pistola com o BAP do Flamengo, dizendo que é um mau caráter. Vamos ver mais notícias. Organizadas do Corinthians vão ao Ministério Público de São Paulo apoiar a intervenção judicial. Arsenal contrata titular da seleção inglesa por 358 milhões. Marcão pode assumir o Fluminense de vez após bons resultados? É uma pergunta, né? Se o Marcão pode assumir o Fluminense. Vamos ver aí mais notícias. Barcelona demonstra interesse em algoz do Brasil. Pedro Emanuel coloca trabalho à prova em sequência decisiva do Vasco. Gigante inglês prepara oferta de 410 milhões por Endrick. É o Liverpool. Liverpool que é o Endrick. Mônaco rescinde com Pogba. Determinação inabalável e alto nível de desempenho.
Entenda os valores e o custo total do acordo do Corinthians com Memphis. Flaco Lopes, de reserva a estrela indiscutível no Palmeiras. Flaco Lopes vive um ótimo ano aí no Palmeiras, né? Titular absoluto. Bernardo Silva é apresentado pelo Real Madrid. Aí o Real Madrid contratando mais um reforço. Bernardo Silva. Jornal Espanhol exalta Fábio após classificação do Flu. Herói de 45 anos. Suzuki e Ruggeri, duplo reforço confirmado no Aston Villa. Então tá aí as principais notícias de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.